Yo! Chegamos à final do Open 2022. Vamos direto para ela então, para a gente entender aqui tudo que vale e o que não vale nessa prova do 22.3. Gente boa, é um treino for time com um tempo limite de 12 minutos e a gente tem aqui 21 pull-ups, 42 double unders e 21 thrusters. Isto é um round, certo? Então 21 e 21 com 42 double unders no meio do caminho. A carga é de 43 kg para homens e 29 para mulheres. Depois a gente repete os mesmos exercícios com repetições diferentes. Então 18 e 18 com 36 double unders no meio, com a diferença que agora é chest to bar no meio. E por fim a gente tem 15 e 15 com 30 double unders no meio, com a diferença que dessa vez são muscle ups. As cargas vão subindo progressivamente, conforme vocês estão vendo aqui, tanto masculino quanto feminino, assim como a dificuldade do movimento ginástico. Então os movimentos começam com pull-ups, depois vão para chest to bar e por fim vão para muscle ups. Tá? Então a ideia é terminar todo esse pacotinho aqui em até 12 minutos. Essa é a versão do RX. Gente, na versão do Scale não é diferente, tá? A gente tem aqui algumas adaptações. Então a gente passa para jumping pull-ups e single unders, depois para chin-ups e single unders, e depois por fim chest to bar e single unders, tá? Mas notem que, desculpem, notem que a progressão de ginásticos continua. Então do movimento mais simples para um pouquinho mais complexo e para um pouquinho mais complexo ainda, certo? No Foundation segue a mesma lógica, também mesmo número de repetições, com a única diferença que aqui não tem obrigatoriedade de cargas progressivas. Se a gente olhar aqui no Scale, ó, também temos cargas que vão progredindo à medida que vai passando um round. Já no Foundation, a sugestão é que se mantenha 20 kg para homens e 15 para mulheres, mas também tem a opção de aumentar um pouquinho se isso for muito tranquilo para ti. Tá? Então se a gente olhar para cá, ó, começa com o bent over roll, depois jumping chin-ups e depois jumping chest to bar. Certo? Então essa é a ideia. E a diferença é que aqui também, ao invés de single unders, a gente vai trabalhar com jumping jacks, com polichinelos. Tá bem? De resto, é tudo mais ou menos a mesma lógica. Vale lembrar que no Foundation, se tu não quiseres manter a barra sempre daquele mesmo peso, com a barra vazia, tu tens a possibilidade de colocar de 5 a 10 libras. Ou seja, 2,5 kg no primeiro round e 5 kg no segundo round. Por exemplo, aliás, no segundo e no terceiro. Primeiro round com a barra vazia, tá? Se isso for tranquilo para ti, tu coloca no segundo e no terceiro round mais um pezinho, lembrando que isso não é obrigatório no Foundation, tá bem? Como é que vai ficar a disposição da tua raia de treino? Embaixo da barra de pull-up vai ter uma linha, e a partir desta linha a gente vai colocar uma nova linha a 2,45 m. Tá? Então aqui a primeira coisa importante, a barra que tu vai fazer o thruster precisa obrigatoriamente estar atrás desta linha, e não pode queimar. Essa barra não pode encostar nessa linha, e nem os teus pés podem encostar nessa linha quando tu for começar a fazer thruster, certo? A corda pode ficar no meio do caminho, por uma questão de logística para tu otimizar o espaço. Vamos lá. O que vale no thruster e o que não vale? Bom, como eu disse antes, então, teus pés nem as anilhas podem encostar naquela linha inicial que vai estar marcada, ela tem que estar atrás disso. Além disso, tu podes fazer um cluster, então não tem nenhum problema em tu tirar a barra do chão e já encaixar num cluster e jogar para cima da cabeça. Mas lembrando que é fundamental quando tu tirar no chão, tu fazer um squat clean, ou seja, quebrar a paralela quando tu tirar a barra do chão, para depois jogar para cima da cabeça. Uma outra coisa importante, que deve ser uma dúvida frequente, é que o thruster tem que obrigatoriamente subir em um único movimento fluido. Então não vale fazer um front squat, parar com a barra no ombro e depois fazer um push press, um jerk ou algo do tipo. Então tem que ser um movimento único e contínuo. À medida que tu agachou e quebrou a paralela, quando tu subiu, essa barra tem que ir para cima da cabeça num único movimento para que essa repetição seja válida. Certo? Sobre os chin-ups ou pull-ups. Então, todos eles, tá? Todas as posições de hang, o atleta precisa sair com cotovelos esticados. Tá? É obrigatório sair com o cotovelo completamente estendido. Vale qualquer tipo de grip, então tu pode usar tanto a pegada pronada quanto supinada, qualquer uma delas é válida. E vale duas coisas, na verdade vale uma das duas coisas. Tu pode ou usar um grip para fazer teus pull-ups, ou tu pode usar fita na volta da barra, fita crepe ou algo do tipo. O que não pode é usar as duas coisas, tá? Tem que escolher um dos dois para fazer o treino. Sobre o chest to bar, gente. Sobre o chest to bar é exatamente a mesma coisa que o pull-up, só que enquanto o pull-up tem que passar o queixo da linha da barra, tem que quebrar a linha paralela, ou seja, o queixo tem que estar acima da linha da barra, no chest to bar é preciso passar
a clavícula. Então tem que passar a clavícula e encostar, certo? Então precisa encostar, tem que ter contato, diferente do pull-up que não precisa ter contato, é só passar o queixo da barra. No chest to bar é obrigatório ter contato do peito abaixo da linha das clavículas com a barra para poder contar a repetição. Tá? É importante esse lance do contato, gente. Não importa o quão alto foi o teu peito, se não tiver contato com a barra, estão no rep, certo? Sobre bar muscle up agora. Obviamente pode fazer o keeping, tá? Pode fazer o embalo para fazer o muscle up, mas não pode pullovers, rolls to support ou glides, tá? Nenhum deles pode. Então, assim, o que vocês têm que atentar basicamente quando forem fazer o muscle up? A parte mais baixa da barra, teu pé não pode passar da parte mais baixa da barra. Nenhuma parte do pé, nem a ponta do dedão, nem o calcanhar, nada, tá? Se alguma parte do teu pé, na hora de jogar o pé para cima, passar da parte mais baixa da barra, isso vai ser considerado um no rep, certo? E outro ponto importante é que é fundamental, tu precisa passar por alguma porção do dedo. Então tem que haver flexão e extensão de cotovelos, mesmo que pequenininha, se tu conseguiu subir bem alto, mas tem que haver algum tipo de dedo. Tem que ter extensão de cotovelos no final para que seja válido o movimento. Tem que passar por alguma porção do dedo, certo? Por fim, para finalizar o muscle up, a tua repetição vai ser válida quando tu tiver os dois cotovelos estendidos acima da linha da barra, certo? E é importante destacar que para finalizar esse movimento, tu só pode encostar a mão, não pode encostar nenhuma outra parte do braço no meio do movimento, senão vai ser considerado um no rep. Se tu encostar antebraço, braço, debruçar em cima da barra, nada disso vale, tá? Então, só a mão e depois o resto do corpo. Não pode encostar nenhuma outra parte do braço para finalizar o movimento. Depois de terminar a primeira repetição, caso tu queira encaixar direto numa segunda, não é permitido soltar uma das mãos da barra, por exemplo, para arrumar a mão lá em cima e depois ir para a segunda. Se tu soltou a barra, tu vai ter que começar do zero essa repetição, porque não vai ser permitido soltar a barra lá em cima, certo? Para a galera que vai fazer scale ou foundation, para fazer o jumping pull-up ou o jumping chest to bar, vocês precisam ficar a uma altura de 15 centímetros, a uma distância de 15 centímetros entre a parte mais baixa da barra e a tua cabeça. Então mede lá 15 centímetros, tem que ficar no mínimo a 15 centímetros. Se quiser ficar mais alto, pode ficar, mas no mínimo a 15 centímetros tem que ter distância entre a tua cabeça e a barra, certo? Vocês podem usar anilhas ou qualquer outro tipo de plataforma, tipo caixote, anilha, ou o que for preciso, desde que seja estável e seguro, para tu chegar na altura adequada para fazer os jumping pull-ups ou os jumping chest to bar, certo? Uma coisa importante, gente, é que não é porque tu alcança na barra com os pés no chão que tu pode sair com os cotovelos dobrados, muito pelo contrário. Tu precisa obrigatoriamente estender os cotovelos entre uma e outra repetição. Então, desde a primeira e entre uma e outra também. É fundamental e a repetição só vale quando tu esticar os cotovelos e depois tu subir ou passando o queixo da barra ou encostando o peito na barra quando for o chest to bar, certo? Então vamos lá. Quando for o chest to bar, é exatamente a mesma validação para quem não está fazendo jumping, ou seja, é preciso encostar, tá? Tem que ter contato do peito com a barra. Exatamente na mesma altura também, abaixo da clavícula. Nada de muito diferente aqui. Double under e single under, nenhuma novidade também. Double under, a corda tem que passar 2 vezes por baixo do teu pé a cada pulo. Single under, passa uma vezinha por baixo do teu pé a cada pulo. Dispensa comentários, todo mundo sabe bem, simplesão. Para a galera do foundation, a gente tem o bent over roll. O bent over roll, essa barra precisa sair com os cotovelos esticados no início do movimento, tá? E a barra precisa estar embaixo do teu joelho, abaixo do teu joelho, tá? Então ela pode sair do chão, ela pode sair de cima de uma almofada, ela pode sair de cima de um bloco ou de cima de algumas anilhas, dependendo de qual é a limitação do teu aluno. Então, te certifica só que a barra está abaixo da linha dos joelhos e que os cotovelos estão esticados entre uma e outra repetição. A repetição é válida quando ela encostar no tronco. O que é o tronco? Pode ser o peito, pode ser a barriga, qualquer parte do teu tronco. Quando a barra encostar, quando tiver contato com a barra com o teu tronco, valeu uma repetição e tu está pronto para ir para a próxima repetição. Nessa versão também do Foundations, a gente tem também polichinelos. E os polichinelos, para começar o movimento, ele começa com os 2 pés em contato um com o outro. Depois tu é obrigado a pular, não pode dar um passo para cada lado. Tem que ser um pulo com os 2 pés. Então depois que tu pular, vai pular com os 2 pés e encostar uma mão junto com a outra em cima da cabeça. Quando tu encostar uma mão em cima da outra junto com a cabeça, tu fez parte do movimento. Esse movimento ainda não foi válido e esse movimento vai ser validado quando tu juntar os pés novamente,
Então, depois que tu juntou os pés, abriu os pés, quando tu juntou os pés, valeu tua primeira repetição de jumping jack. E assim tu vai indo. Certo? O que eu preciso alertar vocês, gente? Essa é a primeira versão deste ano. Teve o 22.1, 22.2 e nenhum deles tinha o tie break. E dessa vez a gente tem o tie break. Então vale a pena alertar para isso em todas as categorias. Certo? Porque assim, se tu terminar o treino dentro do time cap de 12 minutos, o tie break não vai ser utilizado. No entanto, se tu não conseguir terminar dentro dos 12 minutos, aí tu vai anotar o número de repetições que tu fez. Por exemplo, 201 repetições, se eu terminei os 30 double unders e não fiz nenhum thruster. Neste caso, quem tiver o menor tie break aqui, quem tiver terminado os thrusters mais rápido, vai ficar na frente do outro que empatou. Então é um critério de desempate, e aquele que terminar mais rápido o tie break vai ficar na frente. Bom, tendo em vista que a gente tem aí bar muscle ups, é bem possível que muita gente tranque aqui nos bar muscle ups. Então, se não sair nenhum bar muscle up, por exemplo, aquele que terminar primeiro os thrusters aqui vai ficar na frente, e o tie break neste WOD vai ser um fator de desempate super importante. Então, eu super recomendo que se esforcem para chegar num tie break bom, nem que depois que tu terminar o tie break, tu precise dar uma respirada, descansar um pouquinho e depois mandar ver nos bar muscle ups. Quando é que eu acho que não vale a pena perder isso? Se tu já tem certeza que tu vai mandar ver nos 15 bar muscle ups, bom, nesse caso não te preocupa tanto com isso, porque senão tu vai ficar muito tempo parado se tu sprintar demais antes dos bar muscle ups. Mas se os bar muscle ups forem desafiadores para ti, vale a pena tu brigar para chegar lá o quanto antes, porque cada repetiçãozinha vai ser importante e depois o tie break provavelmente vai ser importante para ti também. Tá bom? Gente boa, divirtam-se, um ótimo finalzinho de Open, vamos mandar ver, tá acabando esse ano e depois só daqui um ano tem de novo. Então vamos aproveitar e vamos curtir o dia como se não houvesse amanhã. Beijo do Magro e até a próxima. Valeu!